Pode Bus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Pode Bus 64 e não é bus, é bus, porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir no bate-papo bem descontraído. É com grande prazer hoje que eu recebo Robson da Ventilar, a empresa que refrigera os freios aí dos ônibus da cidade. Eu sei que você, que é do busão, que faz gestão de manutenção aí, tem alto custo de freio, a gente já sabe, o freio é um dos custos mais altos hoje no custo de manutenção das empresas de ônibus, né? É o para-para, é o motorista ali pisando no freio, o trânsito, tudo isso influencia, o freio vai aquecendo, mas a gente vai deixar para o Robson contar. Antes disso, Robson, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar no busão, na empresa de ônibus e agora agora não, que eu acho que já faz bastante tempo, mas já há muito tempo na Ventilar, né, que é esse sistema que a gente vai falar aqui. Você começou no busão como profissional de empresa de ônibus, foi isso ou não? Isso, o que acontece? Há muitos anos atrás, né, quase 30 anos, mais de 30 anos na verdade, meu irmão trabalhava em empresa de ônibus, né? Antigamente tinha muito daquilo, né? Meu pai foi motorista de ônibus durante 35 anos. E aí meu pai levou meu irmão para trabalhar, depois levou meu outro irmão para trabalhar na saudosa empresa Príncipe de Gales. Príncipe de É, Gales. aí meu pai trabalhou ali 35 anos, meus irmãos trabalhando ali também, né? E aí meu irmão saiu dessa empresa, foi trabalhar na Garcia Turismo, Garcia. né? E eu ali com 15 anos fui trabalhar de auxiliar de almoxarife, né? Então fiquei trabalhando um tempo ali de almoxarife, aprendendo, fui crescendo, de auxiliar para almoxarife, depois responsável pelo almoxarifado, crescendo, né? Aprendendo ali o dia a dia da empresa de ônibus, sempre me interessei bastante pelo funcionamento das coisas, né? Entender como é que funciona um sistema de freio, um câmbio, um motor. Então foi para o lugar certo, porque o É, almoxarifado é o melhor lugar para isso. aprender. Era o coração da manutenção ali para você poder suprir a necessidade da manutenção, né? Legal. Então, gostei bastante, né, de trabalhar ali, trabalhei lá há 9 anos na Garcia Turismo e lá eu desenvolvi o ventilador de freios. Foi lá na Garcia Foi lá mesmo. na Garcia para resolver um problema de superaquecimento que tinha lá, né? A pergunta que muita gente deve fazer, como da onde veio essa ideia do ventilador de freio? Eu sou um cara que gosta de automobilismo e tal, eu vou falar, veio da Fórmula 1, lá do Não. refrigerador de freio ou não? Então, na verdade já existia alguma coisa similar na época, Tá. né? Só que sim com um conceito que não se adequava muito à garagem de ônibus, né? Então eu aperfeiçoei a ideia para o dia a dia de uma garagem de ônibus mesmo, né? Mudei aquilo que eu entendia que tinha que ser mudado e criei um aparelho novo a partir disso. E a partir disso a gente começou, aí eu saí da empresa e comecei a produzir e colocar nas empresas de ônibus, né? Tá, eu acho que é legal falar disso, cara, porque você estava lá no almoxarifado e você criou o seu negócio Isso, lá para resolver um problema da empresa na época. Era isso, como eu acho que era como um círculo de controle de qualidade para melhorar um processo, identificou que o freio era crítico já naquela época, isso, continua crítico até hoje, você que trabalha isso, com freio sabe disso, isso, e aí criou como se fosse um projeto interno, isso. e aí, Inicialmente era para resolver o problema da empresa mesmo, né? Depois a certo, gente viu uma oportunidade de negócio. Então, mesmo ali trabalhando na Garcia como almoxarife, eu já fazia manutenção dos tacógrafos da empresa, né? Eu quem fazia. Na época, eu procurei um curso lá na VDO, fiz o curso, aprendi, consertava para a empresa, até para ter uma renda melhor na sim, empresa, né? Então, entendi que para você ganhar mais, você tem que produzir mais, né? Então, eu fazia a manutenção dos tacógrafos da empresa, troca de cabo de velocímetro, né? E também trabalhava no almoxarifado. E aí você quer crescer, né, você quer desenvolver, então, foi quando surgiu o aparelho, a gente fez, tal, aí eu comecei a produzir, vi que dava para ganhar a vida com isso, né, aí saí, montei a empresa, bem pequena, e foi crescendo a empresa. legal. Na verdade, acho que nesse momento a gente pensa, eu acho que dá para ganhar, Isso. né? Não tenho certeza. Mas você que é o cara que está aí no almoxarifado, e eu conheço alguns, tenho alguns amigos, tem alguns alunos dos cursos da Bus 64 no almoxarifado. Pega o exemplo do Robson aqui. Ele estava no almoxarifado, ele desenvolveu
o ventilador de freio que a gente vai falar aqui, ele já estudou e foi prestar serviço relacionado ao tacógrafo lá naquela época. Então não adianta você ficar de braço cruzado aí no almoxerifado com as peças tudo deitado aí no chão, não. Principalmente a lona de freio, se estiver deitada, depois o cara vai montar no patinho e não vai dar durabilidade ou vai aquecer o freio. Ô Robson, fala pra gente, por que que tem roda, tem freio, sistema de freio e roda que chega a quase pegar fogo de tão quente que fica? Então, é uma série de fatores, né? Ali pode ser um freio mal regulado, a operação muito severa, operação no sentido das linhas, topografia da linha, pode ser a forma como o operador trabalha também, né? Então, às vezes acelera demais, freia muito próximo do ponto, freadas bruscas, né? Uma catraca de freio mal regulada, tem uma série de fatores, né? Então, é por isso que é importante colocar o ventilador de freio para diminuir a temperatura, mas é importante também ter um trabalho correto dentro da oficina no que diz respeito ao cuidado com as catracas de freio, tambor de freio, rebitagem da lona correta, de acordo com a medida do tambor, e o tráfego também trabalhar ali na operação com os motoristas para ensinar o motorista a trabalhar de uma forma de condução mais correta, né? É isso aí. Não acelerar tanto e deixar para frear bem em cima do ponto de ônibus, né? É isso aí, ó. Nossos amigos aí inscritos no canal, se não está inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aí, fala eu já uso o sistema de ventilador de freio. Se tiver perguntas, deixa aí no comentário, a gente vai conversar com o Robson para depois responder isso tecnicamente também, qual que é o funcionamento disso. Você que é operador, que não está inscrito ainda, se inscreve. Se não fez curso da Bus 64, faça o curso da Bus 64. Os caras que têm o pé pesado, o pé de chumbo, é o pé de chumbo. O Edu conhece alguns ali, alguns, muitos caras desse que parece que está dirigindo carroça, mas o objetivo eu acho que é buscar o melhor funcionamento aí do equipamento. Né? Eu já vi freio muito quente ao ponto de danificar o pneu. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Robson. Por que que o freio a roda esquenta tanto que chega a derreter o pneu e aí prejudica, inclusive, a borracha? Então, as pessoas muitas vezes acham que eu desenvolvi o aparelho para economizar lona. Na verdade, o aparelho foi feito para resolver o problema do talão do pneu. O pneu do ônibus é diferente do pneu do pneu de carro de passeio, né? No nosso carro de passeio, a gente troca o pneu por quê? Porque o pneu ficou careca, ficou liso, você vai num centro técnico e troca os pneus e deixa o pneu velho ali para o centro técnico dar a destinação correta para aquele pneu velho, né? A empresa de ônibus não pode jogar o pneu para descarte Em no qualquer primeiro lugar. uso. No primeiro uso. Tem que recapar. Ele precisa recapar. Só que para ele recapar o pneu tem que estar em condições de recapagem, né? Então, a carcaça do pneu tem que estar em dia, tem que estar em ordem. E muitas vezes, quando o carro tem um problema de superaquecimento, ele trinca o talão do pneu. Que é aquela lateral do pneu. Isso, a lateral do toda pneu. trincada. Então, aí ele trincou ali o talão do pneu, que a gente chama de talão, as garagens denominam de talão. Aí você condena o pneu. E muitas vezes um pneu de primeira vida. E é um custo altíssimo para a empresa, pneu, né? Pneu é folha de pagamento, óleo diesel, pneu. Peças e pneus. Peças e pneus. Pneus, hoje o custo do pneu, ele está, nos meus dados aqui, os dados que eu uso, inclusive, nos cursos da Bus 64, o custo de pneu está de 4% a 8% da receita da empresa. Então é muita coisa. Ou seja, vamos fazer uma média aqui. A cada quilômetro rodado, uma empresa gasta 15 centavos por quilômetro. Só com pneu. Certo. Né? Então aí a gente pega uma empresa de 100, 200, 300, 500, 1000 ônibus, muita rodando coisa. o Brasil inteiro, quanto que isso dá em valor? É uma receita muito grande e precisa fazer gestão, não só de manutenção, com relação aos freios, mas com relação ao pneu também, que é uma grande conta. Isso. Então, aí o nosso objetivo lá era esse, né? É prolongar a vida da carcaça de pneu para o empresário conseguir recapar o pneu mais vezes e diminuir o custo dessa aquisição do pneu, né? Então, esse é o principal objetivo. Diminuir a temperatura do pneu para não deixar o talão trincar e conseguir recapar mais vezes. Só que, além disso, ele também aumenta a vida da lona, do tambor, do retentor de cubo, que muitas vezes as pessoas não falam, mas o retentor, ele muitas vezes estoura por excesso de caloria. Esse excesso de caloria trinca o talão, diminui a vida da lona,
rompe o retentor, por isso que muitas vezes você vê a roda toda melada, porque o É o retentor retentor. estourou, melou a lona, melou tudo, contaminou tudo, né? Então até na questão ambiental, né, uma lona de freio toda contaminada, né, Exatamente. então o nosso objetivo é esse, né. Você sabe que isso eu chamo de doença, mas nem deveria chamar assim. Mas eu tenho um problema, que se eu tiver em qualquer lugar que passa ônibus, eu fico vendo se a roda tá melada pelo retentor. É muito feio, né. É horrível. É, Além de sujar, é sinal de que tem algum problema ali hã, de manutenção. E é muito comum isso. Você que é motorista padrão aí, faz a sua inspeção do seu carro, verifica não só a lataria, a parte elétrica, bate pneu, os caras ainda usam martelinho para bater isso, o pneu e tal. Dá uma importante, né. olhada no retentor, se tiver vazando. O vazamento do retentor pode ser causado por um grande aquecimento de roda, não? Pode sim. É um Legal. superaquecimento no Isso. retentor de cubo, né. O retentor de cubo, ele tá ali segurando o óleo do diferencial, né, então, um superaquecimento rompe o retentor, o óleo vaza para fora, né, e contamina tudo, né. Me fala uma coisa, Robson, você já viu uma roda de um ônibus ou de um caminhão pegando fogo por superaquecimento, não? De ônibus pegando fogo não, mas de caminhão sim, né. Caminhão já. De caminhão a gente vê várias vezes, até mesmo descendo serra, tal, você O vê, né. cheiro, né? É, Você já sente o cheiro do problema. você já vê o cheiro do problema, e o que que acontece, é muito sério, né, já você às vezes a pessoa perde uma carreta inteira, o ônibus também, né. Superaqueceu, pegou fogo, deu um princípio de incêndio e realmente pega fogo mesmo, entendeu. Pega fogo e E traz ineficiência também pro porque freio. Você imagina uma carreta com uma carga de alto valor, isso, ou como é o nosso setor aqui, que é o ônibus, que a carga são pessoas, são vidas, que é mais e que são um importante, né. valor inestimável, não tem como mensurar o É, valor é, daquela vida. Então eu até brinco com os motoristas que eu tenho, né, conexão, que são alunos do curso, ou que eu estou em consultorias nas garagens, e eu falo: "Cara, vocês sabem o tamanho do valor que vocês transportam? é Não verdade. brinca com freio. Se o É, freio não tá legal, precisa fazer a manutenção. Não verdade, adianta o motorista se envolver numa ocorrência e depois falar: "Ah, porque no carro não tinha freio". é Eu verdade. até falo para eles: "Ó, não acaba o freio do ônibus do nada", porque até onde eu sei, eu não conheço um fato onde, ó, desapareceu o freio. Não. O sistema é feito para não ficar sem freio. Agora, o carro está com a ineficiência, o motorista precisa dirigir com cuidado. É verdade. Não dá para. E a ineficiência pode gerar outros problemas. Eu acho que aqui o ventilador ele vai melhorar a vida útil dos componentes, né? E o Robson pode falar muito melhor isso para a gente, e vai trazer muita segurança também. Sabe, Robson, que eu estou no transporte há um pouco mais de 30, eu estou há 32 anos, comecei no Grupo ABC, que Certo. eu acho que é um cliente uma empresa que a gente tem um relacionamento em comum, eu Isso, sei que lá tem seus ventiladores de freio lá também, e eu descobri por um acaso, eu tenho um documento, eu vou te mostrar aqui depois, tá, que lá nos anos 90, a Autoaviação ABC, eu era um escalante lá, e a gente concorreu a um Prêmio Nacional da Qualidade na época. legal. E eu tenho guardado, porque a Amplitude organizou isso, eu desenhei processos naquela época, era um jovem ainda do transporte fazendo escalas, e eu Certo. mexia com o computador, desenhei os processos, e esses dias, organizando aqui nossa papelada, né, nossos Hum. arquivos, achei esse manual desse evento, e aí lá no final tem alguns projetos de círculo de controle de qualidade, e um deles é o projeto da Ventilar com o Ah, que ventilador legal. de freio. Vou ver se eu encontro aqui depois que a gente acabar a gravação para te Legal. mostrar. Então, um documento que eu tenho aqui desde os anos 90 já tinha o ventilador de freio funcionando. 30 anos, né. Era o saudoso Seu Elisiário, né. Seu Elisiário, É, saudoso Elisiário. Eu é, trabalhei 6 anos direto com o seu o Elisiário. Seu Elisiário era um amor de pessoa, né, infelizmente nos deixou, mas deixou muita gente boa, né, ele que deu continuidade no trabalho que ele fez lá na Aviação ABC, né. É um grupo muito sério que cresceu muito, Dona Beatriz e o João Antônio, né, são pessoas sérias, né. A Milena hoje à frente, mas o Seu Elisiário fazia com muito amor, né, o trabalho dele. Era um dos primeira pessoa a chegar na garagem de ônibus, ele chegava lá às 6 horas da manhã, o Seu Elisiário já estava na empresa, né, sempre amoroso, sempre tudo que pedia, às vezes ele me pedia: "Robson, você consegue fazer isso, resolver tal problema?" Eu falava: "Ah, vamos correr atrás, Seu Elisiário." E O seu resolvia para Elisiário ele. não negava nada. É, Não negava nada. E por muitas vezes ele chegava muito cedo mesmo.
Eu conseguia chegar antes do Elisiário, porque eu ia mais cedo, para às vezes, para a soltura da frota. Então eu Da frota, chegava né? 4h30, 5 É, horas, aí depois seu Elisiário era um dos primeiros que chegava é. ali do E ele setor de morava longe, né? manutenção. Morava na Vila Guilherme, se eu não me engano. Era. Eu lembro que ele morava em São Paulo. Ele Eu não vinha de ônibus. lembro, né? Então, você vê, eu não lembro É, exatamente. Eu sei que ele não era morava pertinho, longe. não. É, ele morava longe, mas ele estava sempre ali. Estava sempre preocupado comigo, se eu estava conseguindo implantar os equipamentos nas empresas, né? Se eu estava com alguma dificuldade em alguma empresa, né? Eu falava, ele me ouvia e tenho muita saudade dele. Foi uma pessoa que me abençoou bastante, né? Que bom. Agora, ó, se a gente pensar 30 anos atrás, lá nessa manutenção da autoaviação ABC, tinha lá com o seu Elisiário e toda a equipe que estava É, lá na época, tem grandes profissionais hoje que estão ainda na frente do isso. grupo. Deixar um abraço para todo mundo que é do grupo aí, mas existia um controle efetivo sobre o custo de cada componente do freio já há 30 anos Ah, atrás. Você que está com toda a tecnologia hoje e ainda tem dificuldade, precisa fazer gestão e o freio é impactante no seu custo. Já se fazia gestão de custo e nesse relatório que eu tenho aqui, já ah, fala em, se eu não me engano, quase 3 vezes de economia ou é, 300% de economia ou de melhoria na vida é. útil de alguns componentes do freio, Eu tenho inclusive em lona, eu tenho carta assinada por ele na época, triplicando a vida do freio, né. triplicando a vida do freio. Inclusive ele me apresentou em várias empresas, né, que em seguida eu passei a implantar o equipamento em várias empresas por indicação dele, né. Que E legal. as pessoas confiavam no que ele falava, no que ele testava. A própria Scania, né, muitas vezes usava ali a aviação ABC como laboratório, né, por conta da amizade do seu João Antônio, com o pessoal da E pela Scania, bela né. frota de Scania que chegou naquela época, né. Isso, Eu lembro do é. carro 01, que era o Então, primeiro até Scania que chegou lá. teve um engenheiro da Scania, eu não me lembro o nome dele agora, o seu Elisiário me apresentou para ele pediu para testar o equipamento, a gente fez o teste e tal. Depois eles acabaram me indicando em algumas garagens de ônibus que estavam com alguns problemas, né, que tinham a necessidade, né, queriam aumentar a vida da lona, e tal, e aí me indicou, a gente colocou em algumas garagens, né. Então, era a indicação também, né. Ó, eu vou se eu cometer algum erro, vocês vão me perdoar aí, mas eu estava lá nessa época, nos anos 90, e se eu não me engano, o primeiro Scania que chegou na ABC foi, registrado com o prefixo 1. O Prefixo. carro 1, primeiro Scania era dirigido pelo motorista Sebastião, famoso Dengo, falou comigo aqui no WhatsApp, tá devendo uma visita aqui desde o ano passado, o Dembosco, É, que é o motorista do ônibus naquela época, trabalhou mais por muito tempo ainda no grupo, até, eu acho que até uns 4 anos atrás ele esteve na ativa, agora está aposentado, ah, tá, mas a gente mantém um contato, tem um carinho especial, não só legal. por ele, mas por tantos outros motoristas e profissionais da É, operação, da manutenção e da administração do grupo. é. Agora vamos lá, Robson. O inscrito no canal, a nossa audiência aqui está assistindo esse vídeo. Fala, pô, esses caras estão falando de ventilador de freio. Aí na cabeça das pessoas podem pensar em várias coisas. É complicado instalar um ventilador debaixo do ônibus para ventilar os freios, porque assim, a gente vai ver até depois se a gente consegue colocar a imagem, uma imagem que demonstre, né? Ou a Quer gente ver? põe o seu link lá do seu É. site, tudo que a pessoa vai lá e vai poder assistir como é que é. Porque tá falando assim, é ventilador de freio. O calor tá grande, né? Nos últimos dias o calor Tá intenso, né. gigantesco em São Paulo, principalmente, lá para cima deve estar mais ainda. É. Mas a pessoa fala: "Como que é um ventilador de freio? Aonde é que vai o ventilador? Como é?". Explica pra gente, se é complicado instalar e como que é esse sistema, assim. Dá um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, a instalação, eu procurei fazer o mais simples possível para ajudar no dia a dia da empresa de ônibus, né. Então eu usei aquela experiência que eu tive de funcionário de garagem de ônibus e apliquei hoje como proprietário de empresa para poder desenvolver um equipamento de fácil instalação. Hoje um carro com suspensão a mola, você instala um equipamento em 40 minutos. 40 minutos então, 40 não minutos. é desculpa pra falar: "Ah, não dá". É, Isso o cara, se duvidar e quiser testar, tiver uma manutenção alinhada, mas tem uma linha que a topografia é muito ruim. isso. Chama o Robson, que o Robson vai lá conversar e vê uma possibilidade de fazer uma experiência, de colocar um primeiro equipamento num custo mais alinhado para É. o cara testar, porque os caras normalmente não acreditam. Acredita logo Porque de o que que cara? acontece, às vezes como o resultado é muito grande, chega até a atrapalhar. É, porque o cara duvida. Porque o cara duvida, ele fala: "Mas como assim?", né. Mas aí o que que acontece, a gente sempre vai na empresa, faz uma visita, vê, pede para ele o carro que tem a maior
o maior desgaste de lona de freio, onde ele tem um problema, uma incidência maior de perda de pneu, excesso de caloria, é esse carro que é o carro ideal para fazer o teste. Experiência. Ele precisa ter um registro, né, das informações, né, para a gente fazer um comparativo antes e depois, né. Ó, tá falando o cara que começou lá no almoxerifado. Então, É, tem que ter o registro de entrada da peça no almoxerifado, nota fiscal, lança no sistema, saída com requisição, com ordem de serviço, com quilometragem confiável. A isso. quilometragem confiável é uma questão muito complexa hoje no nosso setor. Independente do ERP que você tem aí, a quilometragem ela é muito sensível à Ah, falha. Você tem que ter esses controles bem alinhadinhos para fazer, né, essa ah, experiência, para fazer um teste, para pegar o pior carro, saber qual é o pior carro, e isso, aí poder colocar o ventilador lá para o negócio refrescar isso. de vez. Então, aí você pega aquele pior carro ali que troca a lona com a quilometragem baixa, coloca, ó, troca o freio, faz o freio do carro e coloca o equipamento. Colocou o equipamento, a gente passa a acompanhar. Me fala uma coisa, esse equipamento ele é acoplado no eixo traseiro, alguma parte da É, carroceria do carro, ali na parte traseira do carro, ele fica para trás do eixo traseiro, né, fixado no chassi. O tá? suporte de fixação, a gente desenvolveu um suporte que já a furação do suporte bate com a furação do chassi do carro para simplificar a instalação. Legal. Então fixa-se o suporte no chassi, um parafuso autotravante por conta da trepidação, tudo, né. Fixa o aparelho no suporte. No espelho de roda é feito 2 aberturas com serra-copo, né, para É encaixar uma simples então essa é, adaptação. para encaixar uma flange e receber a mangueira ligada num lado no ventilador de freio, o outro lado no espelho da roda, que recebeu o furo. Um chicote elétrico do aparelho até o painel, a instalação é toda independente, né, para não usar nada do carro. E na caixa de fusível lá em cima, a gente coloca um relé que vai armar o funcionamento do aparelho. Então, aí o pessoal pergunta: "Ah, mas por que que você não coloca o aparelho para pisar só para funcionar só quando pisa no freio?" Não, porque quando tá quente, você solta o freio, ele continua É, quente. entendeu? Falei, porque a gente entende que quanto mais o aparelho funcionar, mais ele vai ventilar e mais ele vai diminuir a temperatura e vai manter a temperatura o mais fria possível, né, dentro daquela realidade. Agora, Legal. colocar o aparelho para funcionar só quando pisa-se no freio, aí não vai ter a mesma eficiência, entende? Legal. Deixa eu tentar traduzir aqui para vocês. Ó, vamos pegar um ônibus aqui, bro. Tá aqui aí embaixo. Aqui eles colocam aqui embaixo uma caixa que tem um ventilador. O ventilador vai dentro da caixa. Isso, Dessa caixa aqui no centro sai duas mangueiras isso. para Para o espelho de o roda. espelho de roda. Fura o espelho de roda. É como vocês veem na Fórmula 1, quando os carros estão ali, Isso. parou no box, vem sempre um cara correndo com uma máquina e com a mangueira e põe a Para mangueira soprar, né. para soprar e refrigerar isso. É. Eu acho que. Deixa eu estacionar meu ônibus direito aqui. Eu acho que é muito óbvio, É. né? Para mim é É, muito é óbvio. física, né, É não física. hum. Então, a gente sabe que, principalmente no urbano, existe um aquecimento de roda muito grande. Eu vejo É, por conta muito do pneu para-para, danificado. né, de ponto em ponto, né, então Da topografia a das topografia da periferias, tá? cidade, o clima, né, do país, né, tudo contribui para o superaquecimento do sistema de freio. Então, toda vez que você diminui a temperatura, você vai ajudar, você vai diminuir o volume de serviço na oficina, que é um fator importante hoje, dentro que eu freso bastante nas garagens que a gente atende, né, por conta da falta de mão de obra, né. Então, você precisa diminuir o volume de serviço dentro da oficina. Você precisa diminuir o volume de peças trocadas também, por conta dessa logística reversa das peças, né, e a questão da lavagem das peças, que você usa água. Então tem uma série de benefícios, não é só, economizar lona e preservar o talão do pneu. Tem muita coisa por São trás, muitos benefícios. Eu são acho muitos que quando benefícios. a gente coloca. eh, eu, a gente que trabalha com a gestão, a gente vai muito além, mas Hã, o mercado, né, a mídia fala sempre da segurança do transporte. Então, além de tudo, é um equipamento que vai preservar a com segurança, certeza, vai melhorar vai a melhorar a segurança, eficiência do freio, ele vai melhora a melhorar a efi eficiência. É custo, qualidade e produtividade, gente. hã, Coloca o ventilador de freio, vocês vão ver que teve um motorista recente aqui no canal que falou sobre a experiência dele de dirigir o ônibus na linha pela primeira vez aqui em São Bernardo, na hum. descida do Seleta ali, não é, Edu? Fala um top grande que tem aqui na região aí, que você lembra. Alto do Industrial. Se o cara descer, às vezes, desengrenado ou sem Hã, utilização do freio
da assistência de um freio motor, como a gente falava, né? Hoje tem outros equipamentos métodos, de né? tem carro automático e tal. Hum. Mas se o cara não usar o freio direito, vai esquentar essa roda e vai derreter o pneu lá embaixo na descida, não vai não, Du? Carro lotado, Com certeza. arrastando. São toneladas, né? Só o próprio peso do ônibus, né? Mais os Exatamente. passageiros, tudo, né? Então, eu sempre falo, pessoal, é física, né? Então, se você está ventilando, até na sua casa, quando você está calor, você não liga lá o ventilador, se você não tem um ar-condicionado. Mesma coisa freio, entende? Só Vai que refe os números comprovam, entendeu? Se a empresa tiver controle, né? Se ela souber quanto dura uma lona, se ela colocar o aparelho, não tem como ela não aprovar o equipamento. Eu concordo com você. Quem não aprovou, então, o sistema de freio ainda ventilar, Né? é muito provavelmente porque tem alguma falha no controle. Se tiver É, falha no controle, chama a Bus 64, por isso. sugestão de manutenção, consultoria, mentoria. A gente vai falar a língua do pessoal da manutenção, a gente vai trocar ideia, rever planos de revisão preventiva, de corretiva, armazenamento Isso. dos itens importantes do freio. Como armazenar, né? Exatamente. Importantíssimo. E a questão da contaminação, a gente Isso. estava falando, uma das falhas maiores que hoje afetam o custo da empresa de ônibus. A contaminação do óleo diesel, muitas vezes, ou do óleo diesel ruim que a gente tem Certo. no mercado, já vem com água misturada já. Ah, Contaminação de líquido de arrefecimento, contaminação de óleo lubrificante, contaminação de lona. Você montou a lona no patim. Eu encontrei uma empresa fora do estado de São Paulo, e não vou dizer qual é, mas que eles colavam a lona no patim com cola 3M. meu Deus. E eu vi aquilo e eu achei estranho. Eu nunca vi isso no mercado. Eu já Ah, visitei muitas garagens de ônibus. E aí eu estava, né, com um dos representantes da empresa e o pessoal da manutenção me abordou e falou: "Você é da marca tal de lona lá?" Falou o nome da marca. Falei: "Não, eu sou da consultoria, estou aqui conhecendo, né, o trabalho de vocês e eu sou um curioso. Tudo que eu entrego hoje no mercado como conhecimento são coisas que eu aprendi dentro de garagem de ônibus." é. E eu vi aquela lona colada, eu falei: "Será que inventaram uma cola específica para lona e eu não estou Hum. sabendo?" Não, eles pegaram uma cola 3M lá, cara, para colar o patim, A lona no a patim. lona no patim. E no primeiro carro que encostou na garagem, que é aquele problema que a gente tem, que a gente fica olhando se o retentor tá melado, Ah, se o carro tá ralado, se a janela tá aberta, porque vai chover e vai entrar água. O motorista, antes de parou o carro dentro da garagem e puxou o maneco antes do carro parar. E ele deu aquela. Eu falei: "Por isso vocês têm que colar, o motorista tá puxando o maneco antes de parar o carro 100%." tudo errado, E né? tudo isso vai afetar o freio. A lona vai soltar do É. patinho, mas Se, tá um, gastando muito. se uma lona mal rebitada já solta, imagine colada, né? Então. Eles É. arrebitavam, mas colocavam cola junto com a rebite, Ah, tá. acrescentavam cola. Mas, assim, naquele momento eu vi que existia uma possível causa, que é o motorista que não estava bem orientado, É, parar o carro no esse freio, é um problema estaciona. sério, né? Ficar puxando o freio de estacionamento com o carro em andamento ainda, né? Exatamente. Achei que arrancar o eixo traseiro do lugar, né? Aliás, Então, para quem tem o carro automático, costuma fazer isso, colocar o carro no P antes do carro parar, vai parar é a ter mesma problema. coisa. Eu tenho alguns amigos que fazem isso. Eu falo: "Não faz isso não, cara, você vai estragar o carro." A gente vai tendo essas experiências e E vai levando e não só as experiências da garagem de ônibus, mas essas experiências de vida. O freio é um negócio muito sério, É. né, eu costumo dizer para os caras: "Você não coloca a sua família num É um carro item de porque é segurança, um né? item de segurança, você não vai É, colocar a sua família num carro que você não sabe que tem freio." é, Então, se eu sou da operação, se eu sou do busão, como eu falo isso. aqui, eu não vou colocar 64 passageiros dentro do ônibus, porque eu não sei se tem freio. É, Então, o motorista tem que ter cuidado, tem que dirigir preventivamente, a manutenção precisa fazer gestão é. desses dados aí. Me fala aí algum case de sucesso que você tenha, ô Robson, aí, que você possa compartilhar com a gente aqui, além do Grupo ABC, que a gente já O falou. grupo ABC é uma das empresas mais antigas, né? Tem a Next hoje, que é uma empresa do grupo também, que tem boa parte, grande parte da frota usa o equipamento, né? Tem a Aviação Jacareí, aí tem o BRT Sorocaba também, que é cliente já de muitos anos, consórcio Sorocaba. Então tem várias empresas, né? São 30 anos implantando ventilador de freio. A gente, um tempo atrás, eu fiz um levantamento mais ou menos, são quase 40 mil equipamentos vendidos, né? Várias empresas a gente colocou em 100% da frota. Infelizmente, muitas não existem mais, né? Como o Expresso Brasileiro, que Sim, era uma empresa que eu gostava muito, né? O seu Lauro Romano, um grande empresário, né?
ele tinha 100% da frota o equipamento instalado, Legal. né? Várias empresas tinham em 100% da frota e muitas hoje têm 100% da frota. E mês a mês a gente vai implantando em clientes novos, né? Tá sempre abrindo clientes novos, colocando, mostrando o equipamento, os benefícios, a importância de se instalar o equipamento, né? Não só Legal. no que diz respeito a proporcionar economia de peças de reposição, mas para melhorar a segurança, para melhorar a questão da questão ambiental, né, da água, da sujeira na oficina. Da tinta que derrete na roda. Então, você viu uns anos atrás, uma garagem de ônibus, um mecânico falou: "Ô Robson, depois que a gente colocou seu equipamento, a gente economizou até tinta de roda". Até tinta de Aí eu roda. falei: "Rapaz, como assim?". Ele falou: "É, porque o redentor não estoura mais e não suja". Porque quando sujava, a gente tentava lavar a roda e o Funcionava. óleo fervendo, você não consegue limpar a roda. A gente era obrigado a pintar. Falei: "Rapaz, é verdade", E é comum, até né. hoje é comum a atividade do carro, Hum. por conta da operação mesmo e até da manutenção, de ter o carro que sai de uma manutenção preventiva, ter aquele cara já com aquele ar fazendo a pintura da roda, Isso. tal. Mas se pintar e sair fervendo o freio, vai derreter a tinta e vai melar tudo, não vai Então, funcionar. mas assim, se a pessoa pinta a roda sempre porque o retentor estoura, se ele resolver o problema do estouro do retentor, Deixa de gastar com tinta. deixa de gastar com tinta e aquele operador que fica ali pintando também de forma manual também, né. Então, assim, é uma sequência de coisas, de benefícios, né. Então é isso que eu bato na tecla com o pessoal, né, e procuro apoiar quem ajuda nas garagens, né. Pessoal os fabricantes de lona de freio, onde eu vejo que alguém está com problema, eu peço para ir. Tem o Alex lá da Duro-Line, falou: "Ó, da Duro-Line, ó, vai lá empresa tal", ajuda o pessoal. Tem uma amiga também que fabrica máquinas de rebitar lona, Legal. fala: "Vai em empresa tal que eles estão com dificuldade, né, empresa tal", porque é importante colocar o ventilador, mas é importante que o mecânico rebite a lona de forma correta também. E que tem equipamentos como uma rebitadeira. Isso. Eu peguei uma rebitadeira esses dias, eu não sei nem explicar como é que ela tá, que ela estava torta assim, ó, a parte que arrebita a lã, eu falei: "Gente, Como como é é que que vai faz para arrebitar? Você tem que jogar de lado aqui e fazer uma ah, curva". E aí a gente trocou a rebitadeira, ou pelos fabricantes de lona de freio mesmo, ah. e a gente está sempre falando de lona. Eu tenho alguns clientes, ou já vários clientes hoje, que usam, pastilha de freio, que já é um Sim, freio a é. disco no Hoje os ônibus. carros O500, né, muitos do motor traseiro são pastilhas de freio, né. O ventilador de freio refrigera também a pastilha. Então, na verdade, eu ainda não tenho um produto específico para o ventilador para ventilar a embreagem. Tem Tá, vários empresários, inclusive, que estão no meu pé me cobrando, né, e pedindo para desenvolver um equipamento. Porque qual é a dificuldade da pastilha de freio? Você ventila a pastilha de dentro, mas você não consegue ventilar a pastilha de fora, tá. porque o carro com freio a pastilha, ele não tem tambor de freio, e Sim, ele não tem espelho de roda. tá, Entende? E a entendi. gente a gente está trabalhando, estou fazendo alguns testes numa empresa, para ver se realmente Legal, se vai ter eficiência e comprovar que vai melhorar, né, assim, que vai entendi. realmente aumentar a vida da pastilha. Eu entendi, porque, assim, no carro com lona, você tem o tambor e você joga ar O ar para fresco ali, dentro ele vai o ar refrigerando o entra tambor e o freio como um todo. Na isso, pastilha, a pastilha está aqui, o ventilador vai pegar de um lado, mas não não vai pegar pegaria do do outro. outro. Mas Entendeu? eu acho que eles vão Então, em mas a gente breve está deve. trabalhando, a gente está Legal. trabalhando em cima para resolver, porque tem muita gente pedindo. Vocês têm algum outro produto? Hoje a exclusividade da Ventilar é o ventilador Não. de roda para refrigerar Então, tem o freio. ventilador de roda, que é o carro-chefe da empresa, né, que as pessoas conhecem mais o ventilador de roda, mas nós temos também o ventilador de embreagem. Inclusive, na época eu desenvolvi a pedido do seu Elisiário, né? Ele que Legal, pediu, a gente desenvolveu, deu um grande resultado lá. A gente colocou lá, colocou em várias outras empresas, né? E nós fabricamos também, vendemos também muito motor de ar-condicionado para ônibus, né? legal. Então, um motor evaporador, motor condensador, fazemos manutenção de cortina de ar para várias empresas, o ventilador de para-brisa, que é o defroster, né? Consertamos para várias empresas, que é uma briga também nas garagens, porque muitas vezes o pessoal acha que não tem a necessidade de manter funcionando. Pois E é, os que eu vi, os caras desligam e depois não faz manutenção daquilo, é cara. extremamente errado. Outro dia E e aí o motorista tem que ficar passando um pano. sabão, pano É, com sabão na hora da eu chuva, falo, do calor e tal. isso, eu falei, o encarregado falou: "Ah, você
não é importante. Eu falei assim, como não é importante? É a visão do Eu motorista. falei, que vai a visão do embaçar. motorista. O que acontece? Quando embaça o para-brisa do seu carro de passeio, você não liga o O ar. desembaçador? E por que o motorista não pode ligar no ônibus? E o motorista está transportando pessoas. Ó, você que é motorista padrão das antigas, né, ô Du? Não é esses motoristinhos feitos agora na Nutella, não. Né? Motorista padrão de antigamente. Na bolsa do motorista tinha o quê? Tinha a flanela, capa de banco, tinha garrafinha com detergente e o pano para passar no para-brisa. Porque se chover, num calor desse aqui, vem aquela chuva de verão, embaça a visão do motorista. O que ele fazia? Além do martelinho, bem lembrado, Martelinho para bater o pneu, o motorista passava detergente puro no para-brisa para desembaçar o para-brisa e poder dirigir com segurança. Também é um item importante. É importante, né? A questão da cortina de ar também, né? A gente faz para várias garagens de ônibus aí. Tem garagem que às vezes a gente vai e a pessoa fala, ah, não, a gente não usa. Eu falei, como não usa? Não, porque não precisa, que já tem os motores. Eu falei, mas não tem nada a ver. Eu falo, sabe qual é o papel da cortina de ar? Ah, não. A cortina de ar é para não deixar o ar gelado sair para fora. Exatamente. Entendeu? No ônibus rodoviário não tem, por quê? Porque o cara fechou a porta ali e segue viagem. No urbano fica, abre e fecha, aí sai o ar gelado e entra ar quente. Aí entendeu? Exige muito mais do sistema do ar-condicionado. Exige muito mais e aumenta o consumo de combustível. Você sabe que aqui tem uma cortina de ar na entrada aqui do nosso prédio, lá na recepção lá. E quando tá muito calor, às vezes eu paro embaixo dela, que parece. Pra dar uma refrescada. E ela nem é um ar-condicionado, é só um ventilador, mesmo para segurar o ar. Isso. Aí é interessante. Aí a gente vai nas garagens e fala, não, o papel da cortina de ar é para não deixar o ar gelado sair. Se a cortina não funcionar, todo o ar gelado que o ar-condicionado está produzindo vai se perder toda vez que o motorista abrir a porta. Então ela tem que funcionar. Se não funcionar, você vai estar forçando os motores, você está forçando o sistema, está aumentando o consumo de combustível do carro. Então precisa ter. Se o carro tem que funcionar. Entende? Tem que funcionar. Né? Perfeito, que maravilha. Bom, é bom ter essas experiências, saber que a Ventilar também tem outros produtos aí. Se você se interessou, a gente vai deixar o link aí na descrição, né, do site, do contato do Robson, para que você entre em contato para entender melhor isso, porque são soluções que vêm trazer benefícios da segurança no custo, na qualidade, para o nosso setor. E tem muito cara que está descrente aí por conta disso. Fala, pô, não faz sentido para mim eu não colocar uma cortina de ar num ônibus urbano que tem ar-condicionado. Né? Que a cortina de ar é um ventilador que fica na porta ali, impedindo que o ar saia. Mas ainda tem muita resistência. Isso. Eu acho que o canal veio para trazer essa abertura aqui de bate-papo, não só com profissionais do ônibus, como é comum estar aqui, mas com fornecedores e empresários como você, que inclusive é da nossa região aqui. Certo. Né? Já se encontramos por aí em algumas garagens, mas para trazer inovação e trazer soluções diferentes dessa que tem cara que está a vida toda reclamando, que está gastando muito com freio e nunca parou para pensar numa solução como a Ventilar. Sim, já aconteceu no passado, sem citar nome, mais uma empresa que durante anos eu tentei ali com o gerente de manutenção e com o comprador colocar o equipamento para teste e as pessoas não queriam colocar. Porque às vezes a mente da pessoa está acostumada no dia a dia a fazer a mesma coisa, que ela não se abre para o novo, entendeu? E aí não queria colocar o equipamento. E o dono da empresa viu o equipamento instalado numa garagem de ônibus, que inclusive ele fez a aquisição dessa empresa, e essa empresa tinha em 100% da frota o equipamento. E ele não conhecia o equipamento. E o gerente de manutenção dessa garagem explicou e mostrou os números. E ele ficou indignado, falou, como assim? Por que ele nunca foi me vender o equipamento? Eu já fui, tentei, mas você não quis, pô. Eu falei, na verdade eu fui várias vezes, mas a pessoa ali, porque às vezes a diretoria pede para segurar as despesas, mas é para segurar as despesas. Não um investimento que vai diminuir a despesa. Exatamente. Entende? Então, aí o diretor me chamou, pediu para testar o equipamento. Na época comprou 10 equipamentos, a gente colocou nos ônibus. E aí quando o comprador, o encarregado, viu o resultado, falou, realmente o negócio funciona. Eu falei, funciona. Então, eu sempre vou nas empresas, Alex, e peço uma oportunidade para testar o equipamento. E o resultado vai falar por si. Né? E a pessoa também tem que fazer conta, né? Exatamente. Né? Quanto durava. Por isso que eu sempre falo, tem que ir na empresa, e a empresa precisa ter um controle. Saber quanto dura uma lona de freio, quanto dura um pneu,
a frequência de troca por conta de trinca de talão de pneu, quanto dura um tambor de freio. Se ela tiver esses números, porque eu preciso saber do antes para mostrar o depois da instalação do equipamento. Então, às vezes, a pessoa acostumada só com aquilo que vem no ônibus não se abre para o novo, que é instalar um acessório que vai ajudar na manutenção. Não só economizando peça, mas diminuindo o volume de serviço, Sim. né, na oficina e trazendo ganhos para a empresa, né? E eu acho que assim, são vários fatores que podem interferir no maior consumo de uma lona Hã, de freio, no menor consumo, desde o motorista, da montagem, da qualidade da lona, do hã. tipo de arrebitadeira que usa, do próprio Isso, arrebite e tal. rebite. Assim, eu vou falar aqui os números que eu tenho na cabeça de mais antigamente, tipo uma lona de freio, um conjunto de lona de freio que foi instalado, o conjunto de lona, não adianta você trocar a lona de um lado e deixar Hã, a outra no arrebite, não vai não adiantar. vai adiantar. Mas um conjunto que chegava a durar, sei lá, 40.000 quilômetros. Era um negócio bom, depende. É. Óbvio que vai depender da linha, Hoje é muito difícil, né, não chega, cara. Eu tô vendo é, empresa aí arrancando lona com 5.000, com 10.000 quilômetros. é, Tem pastilha de freio que não dura 1.000 quilômetros. é. É um É por isso negócio. que o pessoal tá pedindo muito para eu desenvolver, mas tá quase pronto já, Que bom. tá quase pronto. Que bom, Robson. A gente tá aqui chegando no nosso próximo do nosso ponto final. Eu queria já agradecer demais a sua presença Eu que aqui, agradeço. né, pela parceria, esteve com a gente aqui, promovendo alguns eventos aqui com a gente. Agradecer demais, desejar sucesso para você na Ventilar, deixar esse finalzinho da viagem agora para você deixar o recado aí, mandar um abraço para a família, para os amigos, para os clientes e ficar à vontade para falar algo ainda que você tenha para falar aí da Ventilar, que a gente vai chegar no ponto final e vai encerrar nossa viagem daqui a É. pouco. Tá, eu que agradeço o convite, você sabe que eu gosto muito do trabalho que vocês vêm fazendo nas empresas de ônibus, né. Eu acho muito importante, né, ajudar o profissional ali no dia a dia, o gerente de manutenção, o gerente de tráfego. Eu tenho como paixão garagem de ônibus. O pessoal pergunta até outro dia um cliente falou: "Pô, por que você fica nas garagens? Por que você não fica na empresa e coloca uma pessoa para rodar as garagens?" Eu falei: "Porque eu gosto". Eu gosto, é que Eu nem eu. gosto de ir nas garagens eu tenho amizade com o mecânico, com o eletricista, com o funileiro, com o pessoal do almoxarifado, eu gosto, né, É então nossa vida a garagem de eu ônibus, né. falei: é importante", eu sempre falo o seguinte, que fazer, gostar do que faz é diferente de fazer o que gosta, né. Então Exatamente. você fazer as coisas com amor, procurar fazer o melhor, procurar ajudar é importante, né, então, eh trabalhando com ventilador de freio, fazendo o que eu faço, graças a Deus, consegui criar minhas filhas, tenho 3 filhas, né, uma Então, esposa, 3 filhas, 4 mulheres, não é fácil, né, você tem todo deixa um beijo para elas aqui, senão ela vai falar: "Assisti meu pai ficou 1 hora conversando lá com o careca e não mandou nem um beijo é, para". um beijo para minha esposa, que é uma batalhadora também, uma profissional da beleza, que ajuda a mulherada a se alegrar, né, no dia a dia ali, se arrumando, e para as minhas 3 filhas lindas que eu tenho, né, fui muito abençoado com Amém. 3 filhas que são esforçadas, que são honestas, corretas, são estudiosas, né, e valeu muito a pena, todo esse trabalho, né, dentro das garagens de ônibus para criar as filhas com dignidade, para ajudar as pessoas com as nossas soluções, né. É Exatamente. isso que a gente quer, né, quer poder agregar nas empresas, ajudando, né, a diminuir custo. Eu sempre falo o seguinte, que as garagens de ônibus são grandes geradoras de emprego, né, Muito. gera muito emprego no nosso país, né, então é muito importante que as pessoas vá eu gosto muito de às vezes eu chego cedo lá na garagem da Benfica, que é um cliente também de quase 15 anos, e muitas vezes eu vejo o gerente de manutenção faz uma roda ali, sabe, Alex, Sei, eu sei com o como é. pessoal, conversa. Tipo aquela reunião relâmpago ali, Isso, é ele um fez a bate-papo. reunião, aí o pessoal faz uma oração e vai todo mundo trabalhar. Dá um ar de empresa familiar, sabe, tipo assim, então eu gosto muito do pessoal lá, tenho muito carinho por eles, né. Que bom. Então é o nosso dia a dia, eu gosto muito, é por isso que eu me dedico e eu procuro fazer cada vez melhor. Que maravilha, parabéns pelo trabalho, pela história, né, parabéns pela família, que Isso. a família apoiar a gente é Nos projetos, muito né. importante ter, né, como você tem eu tenho 2 lá, 2 mulheres, você tem 4 mulheres 4 lá. mulher. É 3 meninas e a esposa ainda. Todo mês tem que aumentar a meta. Rapaz, todo mês olha só, ainda bem que tem uma que trabalha com a beleza lá que Senão tinha quebrado. senão tinha quebrado. Boa sacada.
Que Deus abençoe demais você e toda a sua família, Amém. né? Seus negócios, seus clientes. Um grande abraço ao pessoal da Benfica também. Pessoal de Isso. Jacareí, há 15 anos atrás a gente teve um trabalho É grande lá na uma região de empresa Jacareí. linda, né? Eu Uma admiro empresa que demais é a garagem referência pra deles, gente. a educação do Carlos lá, do Carlos pessoal. Eduardo, Ronaldinho, seu Ronald, um grande abraço, Marcelo, O Marcelo toda a também, que é família. muito educado, sempre me recebe muito bem lá. E a gente pediu para testar, testamos, colocou na frota. É uma garagem maravilhosa, eu falo para todo mundo da garagem deles, que é um exemplo lá, né? Sabe que para aquela organização e aquele É, padrão limpo da coisa funcionando, sempre foi uma referência para a gente também. Um grande é, abraço, pessoal da Jacareí aí, e para todos lá do Vale do Paraíba, e para isso. todo mundo que é do Busão. Eu queria então finalizar aqui o nosso episódio, chegamos no ponto final, mas eu queria agradecer, cara, desejar sucesso, dizer que conte com a gente vai deixar tudo aí na descrição Legal. para que os nossos seguidores, né, o pessoal que está inscrito no canal, que tem a curiosidade de entender melhor como isso funciona, para a gente que viu isso no grupo já há muito tempo, eu estou falando Isso. por mim agora, é muito comum quando fala, para mim é muito óbvio, mas tem gente que nunca ouviu falar. É verdade. Né? Então, acho que o Podbus vai ajudar para que a Ventilar viaje aí para Isso. mais lugares. E que a gente possa ajudar mais empresários e mais gerentes de manutenção, né? Exatamente. Baixando o custo, melhorando a qualidade do serviço de transporte, a segurança, o conforto e a pontualidade. Se tiver qualquer dúvida, manda nos comentários, a gente passa para o Robson, a gente indica, faz o que for necessário por aqui. Isso aí. Agora a gente fecha a porta, solta o maneco. Vamos para o próximo episódio, que Deus abençoe, a gente vai estar junto até depois da última viagem. Vamos para o próximo? Deixa o tchau lá, Robson. Até mais. Falou. Tudo de bom. Tchau. Esse é o Podbus 64.